Olá, como estão vocês? Quem tá entrando aí? Fala pra mim. Priscila, Lígia, querida. Quem mais tá entrando aí? Gabriel, Eunice. Boa tarde, tava com muita saudade de falar com vocês aqui no Periscope. Lígia, querida. Manu, Nanda, Drica. Quem mais tá aí? Eu fiquei um pouquinho ausente do Periscope nessas últimas semanas. Boa tarde, Manu. E... Oi, Ju. Queria pedir desculpa pra vocês. Marcelo! Que bom ter você aqui. Que legal. Voltei, viu, Nanda? Voltei. Falei que ia voltar hoje. Oi, Eric. Você é dos Estados Unidos. Eu lembro de você. Você já esteve antes com a gente. Tô com muita saudade de vocês. Tô muito feliz por estar aqui de volta no Enneagrama, falando do Enneagrama pra vocês. E o Periscope pra mim é muito importante porque eu gosto dessa interação pra caramba, assim. Oi, Nayane, tudo bom? E aí eu tive que precisar ficar um pouquinho ausente essa semana. Quem assina minha newsletter ficou sabendo que o meu marido sofreu um acidente na semana passada e ele ficou internado, precisou fazer uma cirurgia e ele já tá bem, já tá em casa, eu tô aqui com ele tá se recuperando, mas foram momentos bem difíceis e eu falei um pouquinho na minha newsletter sobre os aprendizados que eu tive durante esses dias tão intensos e foi um susto, e por isso eu fiquei sem vir aqui, porque eu fiquei muito enrolada com as coisas no hospital e tal, e aí não conseguia fazer a transmissão, mas tá tudo bem sim, Paula, eu tô muito feliz, sou muito grata a Deus por ter preservado a saúde dele e ele tá super bem. Vanessa, que bom ter você aqui. E por isso queria me justificar, pedir desculpa pelo sumiço, mas agora estamos de volta à programação normal. Muito bom ter vocês aqui. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre Enneagrama e autoestima. No meu Periscope com a Paula Abreu, a gente conversou um pouquinho sobre Enneagrama e um monte de gente ficou falando, a gente quer saber mais, fala mais um pouquinho. E obrigada, Vanessa, obrigada por estar torcendo aí sempre. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Enneagrama e autoestima. Boa tarde, José Carlos. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Enneagrama. Eu fiz uma certificação em coaching com o Enneagrama. Fui lá para San Diego fazer com o Robert Holden essa certificação no mês passado. E já vou te explicar aqui o que é Enneagrama. E eu fiquei muito impressionada como é uma metodologia super poderosa para a gente se conhecer, se aprofundar no autoconhecimento. Então vamos lá, o que é o Enneagrama? O Enneagrama é um sistema de identificação de personalidade, onde ele identifica 9 tipos de personalidade. Claro que nós somos muito mais do que a nossa personalidade, nós somos uma alma, mas como seres humanos que temos nossa personalidade, nós expressamos no mundo então, eu tô trazendo um teste em português e vou publicar rapidinho lá na minha página, então assim que tiver isso em português, eu falo pra vocês. Tem vários livros ótimos sobre o Enneagrama, sim. Eu recomendo muito a Sabedoria do Enneagrama. E aí, o que acontece? Quando todos nós temos um pouco dos 9 tipos do Enneagrama. O Enneagrama são 9 tipos, por isso N de 9. E cada tipo, ele expressa os padrões, os vícios, as virtudes, os defeitos, as habilidades de determinadas características que a gente expressa com mais no dia a dia, com mais força. Então são as nossas características dominantes. Quando a gente identifica o nosso tipo, por exemplo, eu sou tipo 2, é de 1 a 9, mas eles não têm hierarquia, tá, gente? É só a classificação mesmo. Quando você identifica o seu tipo, você começa a entender um monte de coisa, porque você faz determinadas coisas, porque você age de alguma maneira, porque o fulano, o ciclano com que você se relaciona também. Então, assim, é muito, muito esclarecedor. E qual é a grande sacada do Enneagrama? É que quando você identifica o seu tipo, você pode ficar alerta para aquilo que você tá, como você tá agindo. Então você começa a identificar seus padrões negativos e pode pegar assim,
caramba, é isso que eu tô fazendo, então eu tô agindo conforme a minha personalidade, mas eu não preciso ser assim, eu posso transformar isso. Ou você pode ver, caramba, eu sou boa nisso, isso tem muito a ver com o meu tipo no Eneagrama, e como que eu posso explorar ainda mais essa minha fortaleza e essa minha habilidade única. Então, você tem uma ferramenta de autoconhecimento e de aprofundamento muito, muito grande. E aí, hoje eu queria falar com vocês os 9 tipos, porque da última vez que eu falei sobre Eneagrama, eu citei que eu era tipo 2, que é o doador, e falei um pouquinho, acho que sobre o tipo 3, mas não falei sobre os 9 tipos e eu também estava com os nomes em inglês. Então eu já trouxe agora os nomes em português e vamos lá. O tipo 1 é o perfeccionista, o tipo 2 é o doador. Eu vou depois falar um pouquinho sobre cada um. O tipo 3 é o executor, o tipo 4 é o individualista. O tipo 5 é o investigador, o tipo 6 é o guardião, o tipo 7 é o entusiasta, o tipo 8 é o estrategista e o tipo 9 é o mediador. Cada um desses tipos tem esses nomes e os nomes caracterizam bastante aquilo que cada um representa. Por exemplo, no meu caso, eu sou o tipo 2, o doador. Em inglês é the helper. Eu tenho uma característica muito forte de querer doar ao outro, de querer ajudar o outro, de querer preservar o outro e fazer com que o outro se sinta bem. Então, o que acontece? Numa versão saudável desse tipo, eu vou atuar num ambiente onde está precisando de uma ajuda, por exemplo, e vou agir, vou resolver as coisas, vou ajudar o outro e vou conseguir fazer com que o ambiente esteja adequado e eu ajudo aquele ambiente a se harmonizar. Mas, por um outro lado, numa faixa não saudável desse tipo, eu posso querer fazer as coisas pelos outros para conseguir atenção, por exemplo. Então, eu acabo ajudando o outro, colocando o outro na frente das coisas para ter atenção, para me sentir valorizada ou para me sentir amada. E aí acontece que você começa a ter a agir de forma não saudável de acordo com o seu tipo. Quando você entende que você tem determinados padrões, você consegue identificar, eu já vou falar sobre o link do teste, você consegue identificar o que você pode fazer para transformar. Quando você também tem a sua relação com a sua autoestima, e é isso que eu queria falar um pouquinho aqui hoje, que quando você identifica o seu tipo, você consegue entender por que a sua relação com a autoestima é de determinada maneira. Por exemplo, quando você, no tipo 2, vou falar do meu caso, quando você vê no outro você quer ajudar o outro para se sentir amada, aí pronto, já começou errado e você com certeza vai enfraquecer sua autoestima. Por quê? Para você ter uma autoestima fortalecida, você precisa se amar primeiro. E quando você coloca o outro na frente, você quer ajudar o outro, você quer fazer pelo outro e se deixa por último, já aí você já está dando um tiro no pé na questão da autoestima. Então você tem que ficar ligada. Será que eu estou fazendo as coisas por mim ou estou fazendo as coisas pelos outros? Será que eu estou cuidando de mim ou só estou tentando cuidar do outro e não cuido de mim? Será que eu estou deixando a minha autoestima ser abalada porque eu estou colocando o outro em primeiro lugar? Não que você não vá cuidar do outro, mas você está olhando para você? Então, eu vou falar agora onde vocês podem fazer o site, por enquanto, em inglês, no site do Enneagram Institute. E eu esqueci de anotar no papelzinho, da próxima vez eu vou anotar. Enneagram Institute. É o Instituto do Enneagrama em inglês. Lá você tem um teste grátis que você pode fazer. Por enquanto está em inglês. E eu estou traduzindo esse teste para colocar lá no meu site, eudeverdade.com.br, para vocês poderem fazer. Mas por enquanto eu só tenho esse em inglês para te indicar. De qualquer maneira, você consegue fazer enneagraminstitute.com. Eu acho que são dois N's. Você coloca Enneagram Institute no Google e vai cair direto lá. É possível o teste sair com 2 números? O que acontece? Você vai ter uma escala no seu teste. Então, por exemplo, no meu deu 2 muito forte e depois deram outros. É porque a gente tem um pouco de cada tipo, mas tem um tipo dominante. Se empatar, é legal você fazer ou o teste de novo, prestando bastante atenção nas perguntas, ou entender que você tem aquelas 2 determinadas características. Mas é muito raro você ter um empate, tá? Então, vale a pena. Muito obrigada, querida, enneagraminstitute.com. Você também pode ver no Google Translator te ajudando se você tiver dificuldade com algumas palavras.
O que eu queria te contar hoje? Eu até escrevi um pouquinho aqui pra gente não perder muito tempo. Eu queria te contar um pouquinho sobre as características de cada um. Quem estiver gostando, dá coraçãozinho aí pra eu saber que vocês estão curtindo o tema, tá? Pra eu saber se a gente pode continuar fazendo periscope sobre isso, porque eu acho muito poderoso, mas eu quero também que seja legal pra vocês. Olha só, o tipo 1 é o perfeccionista. Ele tem um foco muito no erro. Então ele foca, tipo, será que eu vou errar? Eu preciso fazer tudo muito certo. Eu tenho que fazer... Ele é muito crítico. Ele fica muito preocupado em acertar, na ética das coisas. Então, assim, é o perfeccionista. E quando você pensa na questão da autoestima, você pode pensar assim, nossa, é a pessoa que nunca está satisfeita com si mesmo, quer sempre estar mais perfeito e não reconhece suas habilidades. Não tem a generosidade de falar assim, nossa, mas que bom, eu tenho essa habilidade, eu sou boa nisso. Não, porque ele está sempre buscando ser perfeito e o perfeccionismo acaba atrapalhando a evolução dele, mas ao mesmo tempo traz como um lado positivo, ele está sempre querendo melhor, ele tem a ética muito forte de ver as coisas corretas e certas. Então sempre tem, não existe certo e errado no Enneagrama, tá? Sempre tem dentro de todos os tipos, sempre tem uma característica que é mais positiva e outra negativa, tá? Que é um viés mais saudável e o outro não tão saudável. O doador eu já contei um pouquinho, que é a questão de precisa receber, precisa dar para entender que recebe, foca em fazer pelo outro, concentra a atenção no outro e às vezes se esquece de colocar o foco em si mesmo. O executor, ele foca, é o tipo 3, ele foca demais nas tarefas, em fazer, realizar, é aquele que faz e persegue meta e persegue resultado, mas ao mesmo tempo fica tão focado no futuro que ele não vive o momento presente e também não valoriza aquilo que ele tem no agora. O individualista, tipo 4, ele tem uma impressão de que falta alguma coisa na vida. Ele precisa ser sempre muito, ele busca qual é o sentido da vida, o que está acontecendo. Ele é muito dramático e muito sensível também. Tati, muitas vezes a gente sabe que a gente não fica em alguns tipos e aí é legal fazer o teste para você tirar essas dúvidas, tá? Tipo 5, o investigador, ele tem uma tendência a se isolar e também precisa de privacidade. E aí são aquelas pessoas que se fecham e a gente muitas vezes não sabe lidar com elas e acham que elas têm algum problema. Mas na verdade, elas simplesmente têm um perfil de personalidade onde elas precisam ficar bastante sozinhas. E são muito autossuficientes. E aí é o perigo, porque aí não sabe pedir ajuda. E num momento não sabe ou não sabe lidar com a questão de pedir ajuda, porque entende que elas têm que fazer por si só. E aí pode estar passando por algum problema ou em alguma situação onde precisa de ajuda e não tem essa capacidade. Quando você é tipo 5, você já tem que ficar atento. Eu estou bancando o autossuficiente o tempo inteiro? Eu estou precisando de ajuda? Eu posso trazer algum recurso de fora para melhorar a minha vida? Tipo 6, o guardião. Ele é muito fiel e ele foca muito na segurança. Sabe aquelas pessoas que vão à praia e já levam a boia e ficam e percebem onde está o salva-vidas e não brinca porque fica prestando atenção onde as crianças estão. Então assim, é aquela pessoa que é é o guardião, é muito preocupado com a segurança. Qual é a grande questão aqui? Ela é muito pessimista, tem medo das coisas acontecerem e também não valoriza aquilo de bom que está ao redor. Então, em relação à autoestima, pode também não valorizar aquilo que ela tem de melhor. Tipo 7, entusiasta. Olha que legal. O tipo 7, a gente também pode caracterizar culturas pelo Enneagrama. Antigamente, antes de caracterizar indivíduos, o Enneagrama caracterizava culturas. E o Brasil é uma cultura tipo 7, que é entusiasta. É aquele que comemora tudo, que vê o lado bom da vida, que vê o copo sempre meio cheio e que busca novidades. O meu instrutor mesmo, Robert Holden, é inglês, e quando ele falou do Brasil como uma cultura 7, ele falou o seguinte, que na Copa do Mundo, quando a gente foi selecionado como o país sede da Copa do Mundo, os brasileiros ficaram comemorando terem sido selecionados. Então, assim, a gente comemora muito as novidades, as coisas boas. E aí ele até brincou. Aí eles tiveram que parar um tempo e falar, agora vamos fazer as obras, porque eles ficaram muito tempo celebrando. É um tipo 7, ele celebra muito. Qual é o grande perigo? Como ele quer sempre as coisas boas da vida, quer ver o lado bom, as novidades, é muito fácil para ele abrir várias frentes, fazer vários
vários cursos, pesquisar muito, começar a ler vários livros e ir deixando para trás sem terminar. Porque ele quer tudo novo, e a celebração, e aí não conclui as coisas. Então é muito importante ficar aberto, que assim, tem sempre novidade na vida, mas tem que ficar atento a fechar os ciclos. Paula, tá falando que é você? Então, é muito positivo ele ver o lado da vida. Todos os tipos têm esse lado positivo e o lado onde a gente tem que ficar atento. Uma atenção que você tem que ter o que eu tô começando é importante para mim? Se é importante, eu vou terminar. Se é importante, eu vou focar e seguir em frente com outras coisas também, mas com essa eu vou terminar. E aí, cada coisa você fecha o seu ciclo. Tipo 8, o estrategista. Lisandra, querida, tô falando um pouquinho sobre o Enneagrama aqui, já tô no tipo 8. Vamos lá, Lisandra querida. O estrategista, ele é firme e corajoso, mas muitas vezes ele é intolerante. São aqueles chefes ou líderes que exageram no exercício do poder. Geralmente essas pessoas são tipo 8. Também elas negam suas fraquezas. Aí tá o perigo do tipo 8 na autoestima. Quando você nega a sua fraqueza, você também nega que você pode se desenvolver, você pode melhorar sua autoestima, você pode melhorar sua relação com si mesmo. Mas quando você nega a sua fraqueza, quando você fica muito focado no que eu posso fazer, eu posso, eu consigo, você perde a oportunidade de se desenvolver. Ao mesmo tempo, como um lado muito positivo dos estrategistas é que eles fazem acontecer, eles lideram, eles são muito importantes nas tomadas de decisão, mas ao mesmo tempo eles são muito durões. Uma coisa que eu vou falar um palavrão aqui, minha mãe não tá vendo o Periscope, eles usam muito a palavra foda-se. Foda-se, vamos fazer. O meu instrutor falou assim, é a pessoa que usa the F word. Então, assim, é aquele foda-se, vamos em frente. E são durões na queda. E aí, por ser aquele executor que faz, que realiza, que acontece, ele tem medo de mostrar as fraquezas e de aceitar que ele pode se desenvolver. E o tipo 9, que é o último tipo, é o mediador. Esse, ele, em inglês, chama the peacemaker. Ele quer fazer com que todos ao seu redor estejam em paz e que o ambiente esteja em paz. Lisandra, eu sou o número 2, o doador. Um dos nomes do tipo 2 em inglês é the helper ou the coach. Então, muitos coaches são tipo 2, porque vem no seu propósito de vida a doação, o ajudar o outro. Voltando aqui para o tipo 9, ele quer promover a paz entre as pessoas e no ambiente para poder ser aceito. E aí que é o gatilho negativo da autoestima. Porque aí ele pisa em ovos, ele tem medo de que haja conflito. E ele não expressa a sua opinião para que não haja conflito e as pessoas aceitem ele. Mas assim, você não precisa fazer isso para você amar e ser amado. Então, é uma coisa que o mediador tem que tomar muito cuidado, porque ele tem essa característica linda de promover a paz, mas também tem que tomar muito cuidado para perceber se ele não está fugindo do conflito para ser aceito. Todos nós, aqui ó, a Paula falou, sou meio 9, todos nós temos um pouquinho de cada, mas sempre tem um muito dominante. Então você tem que ver a sua história como um todo, porque não é só o seu momento atual. Então, Vanessa, entra lá no Enneagram Institute e faz o seu teste. Depois a gente pode conversar mais. Eu quero vir mais falando sobre cada um. Da próxima vez eu vou trazer o papelzinho com o nome do Enneagram Institute. E para quem não estava aqui no começo do Periscope, eu estou traduzindo esse teste para vocês poderem fazer em português. O que é muito legal a gente entender? Que quando a gente compreende a nossa essência, quando a gente compreende o porquê a gente age no mundo como a gente age, é muito poderoso para a gente poder transformar as coisas que a gente entende que tem como transformar e potencializar as nossas habilidades únicas e os nossos talentos. O 5 é o investigador, é a pessoa que tem a tendência a se isolar, a ser autossuficiente, tem que tomar muito cuidado para não deixar de pedir ajuda quando precisa. O 9, eu falei sim, é o mediador, é aquela pessoa que tenta manter a paz no ambiente entre as pessoas para ser aceito. Ou também, não precisa ser só isso, ela tem a capacidade e a habilidade de promover a paz, de ser uma pessoa que une as pessoas, que tem empatia. O grande perigo aí é ficar atento para ver, você está fugindo de conflito para ser aceito? Porque aí você pode trazer um lado não saudável para sua vida.
Então é isso, fiz rapidinho um pouquinho de uma ponte entre os tipos do Enneagrama e a autoestima e convido você a fazer seu teste lá no Enneagram Institute, convido você a continuar me seguindo aqui no Periscope, porque eu vou continuar trazendo esses temas. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Luísa Ala, eu sou fundadora do Eu de Verdade, eu sou coach de autoestima e eu uso o Enneagrama como ferramenta para vocês se descobrirem mais, fortalecerem sua autoestima e transformarem a sua relação com si mesmos. Eu acredito de todo o coração que quando a gente se ama, a gente pode transformar a nossa vida por completo, nas áreas pessoais, profissionais, na nossa relação com a nossa comunidade. Eu entendo que primeiro a gente precisa se amar, para depois poder amar e ser amado. E todo mundo é digno de amor. Então, se você não acredita nisso, não cai nessa armadilha do ego. Você é digno de amor. E então, agradeça ao universo, a Deus, a quem você acredita. Agradeça pela pessoa única, maravilhosa que você é, que está aqui no mundo. Agradeça por ter o seu tipo, porque o seu tipo, ele faz a diferença nesse mundo. O que seria desse mundo só com tipos 1 ou tipos 2? Precisamos dos 9 tipos para fazer esse mundo cada vez mais lindo. Então, que bom que você gostou. E eu espero mesmo que vocês continuem comigo. Prometo que eu venho, se não todo dia, pelo menos ainda mais uma vez, ainda nesse final de semana. Como eu disse, tô com o meu marido está se restabelecendo de uma cirurgia. Semana que vem ele já vai estar muito mais autossuficiente, eu vou poder estar muito mais aqui. Mas ainda até domingo eu volto para conversar com vocês mais um pouquinho, tá? Um beijo grande. Quem gostou, dá coraçãozinho aí. E se vocês quiserem me conhecer, meu site é eudeverdade.com.br. E eu tô no Facebook e no Instagram, no página Eu de Verdade. Um beijo grande, gente. Tchau, tchau.